A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Iremos hoje comentar um pouco sobre a lição 12 dos jovens, lição bíblica Jovens, que tem como título As cidades de refúgio são estabelecidas. É a penúltima lição deste trimestre, a qual estamos estudando o livro de Josué. O texto bíblico desta lição se encontra no livro de Josué, capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 6. Então vamos falar um pouco sobre esta lição. As cidades de refúgio são estabelecidas. Ponto primeiro, Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O que eram essas cidades de refúgio, meus amigos? Eram cidades a quais, se alguém praticasse um homicídio culposo, o que é um homicídio culposo? É aquele que não tem a intenção de matar. O que tem a intenção de matar é o homicídio doloso. E isso era na época da lei, era dente por dente, olho por olho, como fala a história, o ditado. Então, quando alguém cometia um homicídio que não tinha a intenção de matar, foi estabelecido essa cidade de refúgio, que era onde essas pessoas poderiam se abrigar nessa cidade de refúgio. Mas não era assim, chegar e entrar na cidade, não. Primeiro passava por uma audiência para ver se era admissível uma defesa prévia, ou seja, ele seria submetido a um júri popular para ver se de fato aquele homicídio foi um homicídio culposo, que não há intenção de matar, ou um homicídio doloso, onde há a intenção de matar. Então, Deus ordenou estabelecer a cidade de refúgio. Quantas cidades de refúgio foram estabelecidas? Foram estabelecidas 6 cidades de refúgio, conforme a ordem de Deus. 6 cidades de refúgio. O que era a cidade de refúgio? Era como se fosse um asilo para o homicida. E a gente percebe que dentre aquelas todas as cidades que os levitas tiveram, 48 cidades foram dadas aos levitas em Israel. 6 por ordem de Deus. E essas 6, dessas 48, eram cidades de refúgios. Moisés escolheu 3 dessas cidades do lado leste do Rio Jordão, porque a gente estudou e viu que antes do povo atravessar o Rio Jordão, teve 2,5 tribos que já tiveram a sua herança dada ali, antes de atravessar o Jordão, ou seja, do lado leste do Rio Jordão, que foi quem? Foram os Rubenitas, os Gaditas e metade da tribo de Manassés. Então ficaram 3 cidades de refúgio antes do Jordão, para essas 2,5 tribos, e mais 3 cidades após o Jordão, ou seja, o oeste. E essas cidades ficaram distribuídas ao longo da terra. Por quê? Porque se alguém cometesse algum delito, ele teria uma cidade próxima, ou seja, tinha que ser cidades que ficassem equidistantes para que o homem que cometesse o homicídio culposo poderia chegar a tempo de sobreviver. Por que a tempo de sobreviver? Porque o vingador do sangue poderia matar ele a qualquer momento. O vingador do sangue. E isso não iria pesar sobre aquela pessoa que vingou a morte do que foi assassinado por aquele homem. Então, isto que era, para isso se via a cidade de refúgios. Era a cidade de quê? Onde Deus cuida dos que praticavam o homicídio culposo. E isso tem um significado espiritual para a gente hoje, nos dias atuais. Tem um significado. Por quê? Porque não é à toa que mostra que a cidade de refúgio mostrava que era a proteção, que ali ele estaria o quê? Abrigado, estaria refugiado, estaria asilado. Então, o significado espiritual que essa cidade de refúgio
traz para a gente é o quê? É que mostra como se fosse um tipo de Jesus Cristo. Pois o quê? Pois quando as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, vão a ele o quê? Arrependida, buscando buscando segurança. E onde é que Deus vem e age, tirando aquele fardo pesado, aquele fardo que causa estafa, mas ele dá um fardo leve, que ao homem, ele sim é capaz de suportar aquele fardo. E essa cidade de refúgio tinha esse sentido espiritual, era a proteção de Deus. Você errou, você reconheceu que errou, mas você veio buscar abrigo na pessoa certa, e a pessoa certa hoje é Cristo. É Cristo, assim como na cidade de refúgio, eles corriam para a cidade em busca de abrigo, em busca de proteção. Do mesmo caso, hoje acontece no dia de hoje, quando alguém quer proteção, quer abrigo, quer a certeza da sua salvação, porque a cidade do refúgio garantia salvação para a sua vida física. Mas hoje não. Hoje a salvação é ortogada não somente para a minha vida física, mas principalmente, primordialmente, para a minha vida no porvir. É por isso que nós estamos aqui falando desta palavra para os irmãos, porque a nossa esperança é no porvir e não nesta vida, porque o apóstolo Paulo falou: se eu esperar em Cristo apenas nessa vida, eu sou o homem mais miserável. Então, meus amados irmãos, que a gente tenha certeza da salvação, e esta é o sentido, o significado espiritual da cidade de refúgio, é o abrigo, simbolizando Cristo como nosso abrigo, nosso protetor, nossa salvação. Então, do mesmo modo que aquele homem, aquela pessoa entrava na cidade de refúgio e era abrigada e tinha garantida o seu refúgio, a sua proteção, contudo, meus irmãos, ele não estava robotizado, não estava aprisionado, não. Ele tinha o livre-arbítrio de poder sair daquela cidade quando bem assim desejasse. Ele sairia daquela cidade quando bem assim desejasse. Ele não estava ali seguido por soldados, não estava preso ali com uma bola de ferro ou de pedra no seu calcanhar, não. Ele estava livre, poderia sair a qualquer momento que quisesse, fazer o que desejasse, porque como o sentido espiritual do abrigo que é Cristo é o mesmo que acontece com as pessoas hoje. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo, a permanecer nos caminhos de Cristo. Embora Cristo deseje isso, a igreja deseje isso, e o Senhor Jesus deseje isso, como eu tenho falado, mas ninguém é obrigado. Mas enquanto estivermos debaixo da potente mão de Deus, de maneira nenhuma ele vai deixar que as suas ovelhas sejam arrebatadas da sua mão. De maneira nenhuma. Enquanto o homicida, que foi aquele homicídio culposo, que não tem a intenção de matar, estivesse na cidade, ele estaria com a proteção divina, ele estaria com Deus, com as mãos estendidas na sua vida. Mas a partir do momento que ele saísse daquela cidade, usando do seu livre-arbítrio, o que poderia acontecer? O vingador do sangue que ele derramou, daquela pessoa que ele matou, poderia ser um parente, sei lá, um amigo. Vamos supor, ele matou um irmão de alguém, uma morte acidental, que não teve a intenção de matar. Porém, aquele irmão, que agora é tido como vingador, se o pegasse fora da cidade de refúgio, ele poderia ir lá e matar aquela pessoa, e o sangue não ficaria sobre ele. Ele não seria culpado daquele sangue se matasse aquele homem que outrora estava refugiado, mas abandonou a cidade de refúgio para procurar caminhos tortuosos. E do mesmo modo acontece na nossa vida. Enquanto estivermos debaixo da potente mão de Cristo, temos a certeza do porvir, da nossa redenção, da nossa glorificação, assim quando Cristo tocar a trombeta no céu e encontrarmos ao Senhor nos ares. Então, meus amados irmãos, existe um perigo de sair da cidade de refúgio. O perigo era este:
que o vingador estaria isento se o matasse, aquela pessoa que estava refugiado, e trazendo para nossos dias, para uma aplicação espiritual para a nossa vida. Enquanto estivermos na presença de Cristo, diante dele, temos a certeza da salvação. O vingador não pode nos atingir, não pode nos alcançar, porque temos o Espírito de Deus na nossa vida e a armadura de Deus, a armadura espiritual, está nos protegendo, está nos capacitando com a palavra de Deus para permanecermos diante de Cristo. Este foi o ponto 1 da nossa lição. O ponto 2, o tópico 2 fala: os levitas exigem sua herança. Então, o que aconteceu? Se os irmãos forem ler aqui em Josué, o capítulo 20 em diante, vai perceber que os levitas começaram a pedir a cidade que foi ordenada pelo ministério de Moisés. Por quê? Porque o que estava acontecendo? As tribos, todas as tribos tiveram herança, como a gente estudou em lições anteriores. A tribo de Levi, os levitas, não tinham como herança terra nenhuma possessão, porque a herança maior eles já tinham. O Senhor seu Deus, o nosso Deus falou para eles: eu sou a herança de vocês, a sua herança sou eu. Então, qual herança? Existia uma herança maior que essa? Não, mas existiam algumas cidades que foram destinadas a eles. Nós vemos que 48 cidades eram destinadas aos levitas. Dentre essas 48, 6 seriam cidades de refúgio. E o levita vai e questiona, pedindo a sua herança. É uma herança do levita. Na verdade, não era uma herança, era a sua parcela naquela parte ali, porque a herança deles era Deus. Mas para eles manterem o que seriam doado pelas outras tribos, assim como os animais, assim como os alimentos, eles teriam que ter algum lugar para guardarem, fazer os seus depósitos, porque eles viveriam das doações das outras tribos. Porque os levitas tinham que trabalhar, servir exclusivamente a Deus como ensinador dos preceitos divinos às tribos, como executar os sacrifícios determinados por Deus, assim dado a Moisés no pacto mosaico, dentre outras funções que os levitas tinham, mas as funções deles estavam diretamente ligadas a Deus. Eles tinham um trabalho diretamente com Deus. Então os levitas pedem a sua herança e Josué assim estabelece a herança que era devida aos levitas. E com isso foi estabelecido aquelas 48 cidades. E o interessante é que em volta daquelas cidades, meu irmão, tanto no norte, quanto no sul, quanto no leste e a oeste, tinha que ter 900 metros de distância daquela cidade, pertencia tudo aos levitas, a cidade ficaria no meio. Ou seja, porque ali os levitas teriam espaço para colocar seus animais para pastarem, seus animais para se alimentarem ao redor das suas cidades. Então, os levitas tiveram as suas cidades estabelecidas, porque eles não receberam nenhum quinhão, como a gente falou, quinhão de terra, porque eles iriam servir de ministros e sacerdotes. Os levitas não poderiam viver separados das outras tribos. Isso é interessante porque as outras tribos tiveram suas terras, com aquele sorteio que foi feito, distribuída em toda a terra de Canaã. Porém, os levitas não. Os levitas tinham que ficar espalhados entre as tribos, porque o seu dever era servir a Deus, ensinar os mandamentos, fazer os sacrifícios do pacto mosaico, e dentre outros servido ligado à atividade com Deus, atividade diretamente ligada a Deus. Então a gente vê a fidelidade de Deus quanto aos levitas. Por quê? Porque lá no capítulo 21, 45, quando
o autor mostra que toda a cidade ali para o Levita, o capítulo 21 está mostrando tudo isso, meus irmãos. As 48 cidades onde elas ficaram, onde foram distribuídas, a sorte que caiu em cada tribo, porque os levitas ficaram espalhados entre todas as tribos. E o capítulo 21 se encerra assim. Capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então os levitas agora tiveram as suas 48 cidades estabelecidas, as 6 cidades de refúgio foram estabelecidas, e assim aquele homicídio culposo que o homem poderia buscar abrigo estaria estabelecido, simbolizando nosso Senhor Jesus Cristo como nosso protetor, nosso ajudador, nosso guia, nossa mão forte, nosso Deus sou que protege os seus filhos. Amém? E o último tópico da lição fala: Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Depois de passados alguns anos, percebe-se o quê? Que aquelas 2,5 tribos atravessaram o Jordão para o quê? Para ajudar as outras tribos na conquista da terra. Embora ele já tivesse a sua possessão dada antes do Jordão. Porque aquela possessão, antes de eles atravessarem, já foi estabelecido que aquelas terras ali iriam pertencer aos Gaditas, aos Rubenitas e a meia tribo de Manassés. E Josué despede aquelas tribos para que elas voltem para o seu território, porque a terra de Canaã já foi dividida. Agora, cada tribo deveria conquistar sua parte de terra. Ou seja, eles já estavam estabelecidos nos seus territórios. Porém, existiam alguns povos ainda, não com muita vigorosidade quanto antes, quando eles começaram a conquistar ali Jericó, conquistar a cidade de Ai, e saiu conquistando as outras cidades, porque eles conquistaram muitas cidades. Estudamos em lições anteriores que Josué ali conquistou 31 reis, destruiu 31 reis. Imagine só, aquela confederação que foi levantada pelo rei de Jerusalém, quando reuniu todos ali para tentar destruir os planos de Deus. Porém, foram todos derrotados e Josué fez a distribuição entre as terras. Agora, porém, o que Josué falou: não sejais remisso, tomai posse daquilo que o Senhor vos deu. E era isso que Deus estava querendo. A terra são de vocês, mas vocês têm que expulsar os povos. Tem que subjugá-lo, tomar posse daquilo que Deus lhe deu. E assim foi feito. Então, já estava distribuída todas as cidades. Então, essas 2,5 tribos agora poderiam voltar e permanecer no seu lugar. Porque o propósito de Deus já estava estabelecido, já tinha dividido a terra. Então não fazia mais necessário aquelas 2,5 tribos estarem ali batalhando, porque as terras já foram sorteadas, já foram dadas a cada um. Porém, Josué exorta eles apenas à obediência. Josué 22, capítulo 5. Tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Porque quando se tem obediência, meu irmão, se tem resposta, se tem vitória, se tem Deus presente, enquanto o povo estivesse obediente, seguindo os preceitos divinos, teriam Deus à frente das suas pelejas, teria Deus guerreando por eles, porque as batalhas, eles viram que as batalhas foram conquistadas não por força humana, mas pelo poder sobrenatural advindo de Deus. E assim eles conquistaram toda aquela terra. E Josué exorta aquelas 2,5 tribos: vocês vão voltar para a sua terra. Os levitas estarão lá para lhe ensinar, para vos lembrar do caminho que vocês devem seguir, dos preceitos morais, dos princípios, da lei cerimonial que foi dada ao servo do Senhor Moisés. E você tão somente tem que cumprir o que o Senhor mandou. E assim eles voltaram para a sua parte devida, que era voltar a atravessar o Jordão novamente. Porém, quando eles chegaram junto ao Jordão, eles estavam movidos de um sentimento tão religioso, tão feliz, que fizeram o quê? Vamos erguer um altar, mas um altar o quê? Um altar para mostrar que o Senhor foi com eles, que o Senhor estava com eles. Porém, quando eles começaram a levantar aquele altar,
eles foram mal interpretados pelas outras tribos que ficaram a oeste do Jordão, porque eles estavam indo para leste do Jordão. Mas as outras tribos a oeste viram aquilo e acharam que eles iam oferecer sacrifícios naquele altar. Sacrifícios, no caso, pagãos, que não seriam destinados a Deus. Porém, vieram as outras tribos para tentar fazer guerra com eles. Aí eles começam a explicar porque estavam erigindo, estavam edificando aquele altar junto ao Jordão. Então os sacerdotes ouviram aquilo e aceitaram aquele monumento pacificamente. Viram que de fato eles estavam erguendo aquele altar como um altar de gratidão, de mostrar que o Senhor estava na conquista da terra prometida, porque foi Deus que fez tudo por eles. Então, meus irmãos, a gente vê o quê? Que não houve uma comunicação adequada. Se houvesse aquela comunicação adequada entre aqueles irmãos, certamente as outras tribos não iriam até eles interrogar, porque estariam levantando aquele altar. Então, temos que ter cuidado também com isso. Por quê? Porque muitas vezes a divisão acontece no seio da igreja, no seio da família, devido à falta de comunicação. E esta divisão, este conflito, não deve ser cultivado, porque Deus ama a unidade. E para se chegar à unidade, temos que ter humildade, temos que ter mansidão, temos que ter fé, temos que ter temperança, temos que ter paciência, todas aquelas virtudes do fruto do Espírito, tudo se englobando para o amor cristão. E se assim fizermos, certamente alcançaremos a nossa redenção e o nosso lugar no porvir. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando essa podcast que fala da lição 12, a penúltima lição do trimestre, que tem como título: as cidades de refúgio são estabelecidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, que os irmãos possam meditar nessa palavra, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça que no final, na descrição desse vídeo, temos um teste online. Os irmãos têm o link, vai ser direcionado a uma página para responder. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.